Black Adam, ele é o homem mais poderoso da Terra. Mas e se ele tiver que lutar contra alguém que não é daqui, que não é da Terra? E então, o Black Adam pode mudar a hierarquia de poder no universo estendido da Detective Comics. Ele realmente pode vencer o Superman em uma luta? Bem, vamos descobrir isso. Inicia a música. É sobre impulso, é sobre poder. Nós permanecemos famintos, nós devoramos... Não, essa música. E aí, pessoal, eu sou Daniel. Este é o Danco. Nós fazemos análises de lutas como esta toda semana, além do ocasional vídeo de classificação ou coisas assim. Então, se isso parece interessante para você, sente-se e aproveite o vídeo, clique no botão de curtir se quiser, bem, clique no botão de inscrever-se enquanto está nisso, também apenas um aviso logo de cara, spoilers à frente para o Black Adam. Eu acho que este vídeo em si poderia ser considerado um spoiler, mas o próprio Black Adam, o Rock, meio que já estragou isso, então você não pode colocar a culpa em mim. Em segundo lugar, não me importo com o que a Warner Brothers tem a dizer sobre isso, vou incluir todas as versões do Cavill como Superman. Então isso significa o corte Snyder, porque honestamente, dane-se eles por dizerem que lançar aquele filme foi um erro e tentar tirá-lo do canon. Isso é simplesmente estúpido. E vamos começar falando sobre o recém-chegado Black Adam. Ted Adam, mais conhecido pela lenda como Black Adam, é o ex-campeão do mago Shazam e do Conselho de Magos a quem foram concedidos os poderes dos deuses egípcios. Com esses dons, libertou seu povo do antigo rei de Kondak, que acabou se tornando o governante de sua terra natal. No entanto, ele se tornou cada vez mais brutal e impiedoso ao longo do caminho, liberando sem intenção os 7 pecados capitais, matando incontáveis milhões de pessoas. Por causa disso, ele foi preso por Shazam por 5.000 anos, até ser libertado e chamado para salvar Kahndaq mais uma vez. Black Adam possui os poderes de 6 diferentes deuses egípcios: Shu, Horus, Mon, Zahud, Aton e Mahen. E enquanto algumas dessas coisas não são as mais úteis para uma luta, como a coragem de Mahen ou a sabedoria de Zahud, podemos definitivamente falar sobre sua força, sua durabilidade, velocidade e seu raio. Black Adam é incrivelmente forte no filme e ele não tem absolutamente nenhum problema em usar essa força para matar qualquer um em seu caminho. Sério, o cara não tem limites. Ele te enviará voando quilômetros de distância sem nem piscar um olho ou facilmente despedaçar veículos, bater palmas e criar uma onda de choque. Às vezes ele até cria ondas de choque apenas com seus socos. Mas a coisa mais impressionante que ele já fez foi pegar uma estátua gigantesca e levantá-la acima de sua cabeça, segurando-a facilmente. Agora, a escala disso pode estar um pouco fora, mas acho seguro dizer que é do mesmo tamanho que o Monumento de Washington, o que pesaria algo entre 80 a 100 mil toneladas. E se simplesmente aplicarmos esses números na estátua do campeão também. Isso é facilmente uma das proezas de força mais impressionante no universo estendido da Detective Comics, tipo, o Superman está voando por aí facilmente, levantando prédios de apartamentos, enquanto o Black Adam está por aí, carregando estátuas que pesam de 10 a 12 vezes mais, nem é justo. Black Adam também é incrivelmente resistente, ele pode aguentar explosões e nem sequer piscar, e é completamente e totalmente à prova de balas, a ponto de metralhadoras pesadas simplesmente ricochetearem em seu rosto. Ele conseguiu suportar ataques do Hawkman e suas armas de metal Int, que, embora o abalem, nunca tiram sangue ou o derrubam. Então, enquanto ele foi derrubado por alguns segundos por um soco do Atom Smasher, a única coisa que parecia machucá-lo consistentemente era a energia mágica do Eterno. Ela deixava cortes e queimaduras que ele então simplesmente curava com seu raio. E então o Black Adam é rápido. Tipo, isso foi uma das coisas que mais me chocou no filme, né? O Black Adam é tão rápido que você poderia possivelmente colocá-lo lá em cima com o Flash ou Super-Homem, porque Dwayne Johnson, que também é produtor do filme, então é meio que a palavra de Deus aqui, disse que o Black Adam é mais rápido que a luz. Ele está constantemente usando sua velocidade, voando por aí, deixando imagens residuais, pegando balas, redirecionando foguetes. Ele até tem sua própria cena de Quicksilver. Ele consegue ver o mundo em câmera lenta.
e derrubar todo mundo enquanto uma explosão está congelada atrás dele. Então ele é capaz de apenas humilhar o Hawkman e constantemente atacá-lo. Mesmo que o Hawkman seja capaz de reagir a um raio, ele consegue superar a façanha da Mulher Maravilha interceptando uma bala que foi disparada a uma distância muito mais curta. E enquanto ele estava mais longe também, ele viajou da Rússia para o Oriente Médio e do Oriente Médio para a China, tudo em segundos, até criando um cone sônico enquanto os arredores apenas passam por ele, como se ele fosse Macari ou algo assim. Mas parece que a tática favorita do Adão Negro é apenas disparar raios por toda parte. Ele é capaz de disparar raios que podem desintegrar completamente uma pessoa, mas é realmente muito mais do que isso. Ele pode explodir um buraco através de uma montanha e essencialmente vaporizar a rocha, lançando raios ao seu redor. Ele até liberou uma explosão omnidirecional para se livrar dos clones do Doutor Destino. Mas suas demonstrações mais impressionantes são quando ele fica um pouco irritado demais e sua raiva começa a sair do controle. A primeira explosão devastou o antigo palácio e desmoronou estátuas, matando todos que estavam dentro. Mas não destruiu totalmente a construção. O edifício continuava de pé. 5.000 anos depois ocorreu a segunda explosão, quando seus poderes saíram de controle, dentro da mina Intergang. E enquanto a maior parte da força da explosão foi para cima, e fora da mina, ainda zerou toda a base. E mais do que sua terceira explosão foi por causa de um raio Shazam que enviou uma torre do tamanho de uma montanha de água e gelo. E então enviou uma onda de choque que era ainda maior, e dispersou as nuvens finalmente. Em sua luta contra Sabaki, ele consegue canalizar seu raio e se concentrar apenas em um demônio. Em vez de perder o controle e eventualmente o rasga ao meio, vai todo Mortal Kombat nele, eu te levarei sem te quebrar. O que é mais do que você merece. Eu não me ajoelho diante de ninguém, Krypton está morrendo. E ninguém realmente quer admitir isso. Bem, ninguém exceto Jor-El e Lara, eles são os únicos que parecem ter alguma ideia do que está acontecendo e seu único objetivo a partir de então é salvar seu filho Kal-El. Então eles construíram uma nave espacial do tamanho de um bebê e simplesmente o lançaram no espaço sideral. Ele foi enviado rapidamente para a Terra. Não sei por que não construíram um foguete grande o suficiente para os três. Mas acho que eles pensaram que simplesmente se matariam, já que o filho alienígena deles estaria melhor sendo criado por alguns estranhos aleatórios, no meio do Kansas. Eles realmente tiveram muita sorte também, porque Kal caiu no quintal da frente de Jonathan e Martha Kent. E então, em vez de se tornar um ditador tirânico com poderes divinos, ele se tornou Clark Kent, o Superman, o maior herói do mundo, graças à exposição a um sol amarelo. Superman, como todos os kryptonianos, ganhou poderes divinos, literalmente divinos. Ele é o membro mais poderoso da Liga da Justiça, é facilmente mais poderoso que a Mulher Maravilha, ele está até mesmo à altura do garoto Kent Zeus aqui, e um de seus principais poderes é a super força. E Clark fez muitas coisas impressionantes, ele definitivamente fez bom uso desses músculos. Mas sua melhor demonstração foi mover uma placa tectônica inteira para prevenir um terremoto e, mesmo que isso tenha acontecido fora da tela, tudo o que temos para basear é um artigo de jornal. Por que não incluí-lo? Quer dizer, não é tão louco. Thor está literalmente fazendo coisas assim, e vimos outros Superman fazendo coisas semelhantes. E para fazer algo assim, para mover uma placa tectônica, seria necessário 10 teratons de força e energia, ou força a nível de país, o que significa que você poderia destruir um país com um soco, se o país fosse pequeno o suficiente para que você pudesse destruí-lo com um soco. Então uma força louca, e tudo isso se traduz em como o Super-Ana dá um golpe também. Quer dizer, basta olhar as colisões entre ele e o General Zod, toda a destruição que causaram. Veja como ele é capaz de enviar o Apocalipse voando para o espaço sideral ou apenas mandá-lo velejar. Então, olhe como ele destruiu o Lobo da Steppe. Lobo da Steppe é bastante resistente também, ele lutou contra seu próprio Apocalipse no passado e até destruiu uma lua em sua luta. Ele sobreviveu à destruição de uma lua, mas não resistiu ao Super-An e seus socos. E aqui está a coisa.
Supera não é apenas loucamente forte, ele não apenas consegue dar um soco poderoso, mas como os melhores lutadores por aí, ele definitivamente também pode levar um soco. Como olhar para a luta dele contra o Apocalipse. O único propósito deste monstro era matar o Superman. Ele viu uma estátua do grandalhão e ele estava acabado. Tudo acabou a partir daquele ponto, ele ia matá-lo no início da luta. Superman está realmente indo muito bem. Tira ele de Metrópolis, tira eles da cidade, leva eles para o espaço sideral. E claro que é quando o exército decide lançar um míssil nuclear no rosto dele. Em retrospecto, provavelmente não foi a melhor ideia. Mas aqui está a coisa. Enquanto o Superman estava ferido, ele levou a explosão, ele levou uma bomba nuclear no rosto. Ele voltou imediatamente para a luta. Apenas alguns momentos depois, é até possível que o Superman estivesse enfraquecido pela kryptonita do Batman mais cedo naquela noite. Então, se isso não estivesse em jogo, ele poderia ter simplesmente aguentado aquela bomba nuclear sem problemas. E essa não é realmente a única vez que o Superman sofreu um ataque desse nível simplesmente astronômico. Porque também tem a máquina de terraformação kryptoniana, a World Engine, usada especificamente para converter a atmosfera de um planeta na composição literal do mundo em si para se tornar mais parecido com Krypton, tornando possível que os kryptonianos possam facilmente se mudar para lá e colonizar o lugar. Apenas a aterrissagem da World Engine foi suficiente para aniquilar completamente uma montanha, o que já significa que é feita de algo que poderia resistir a um impacto destruidor de montanhas, e então não só o Superman a destruiu, como fez isso enquanto estava enfraquecido e sob um feixe de gravidade que estava sozinho terraformando a Terra. Quer dizer, sim, foi um processo lento, mas essa era uma gravidade que estava alterando e mudando todo o planeta em si. Superman estava no epicentro, ele estava absorvendo toda aquela força, todo aquele poder, e ele estava realmente superando isso e voando através disso. Isso é loucura. Mas aqui está a coisa, Superman não é apenas forte e ele não é apenas resistente. Não, essas não são as únicas duas coisas que ele tem a seu favor. Ele realmente tem um monte de poderes. Como seu sopro congelante ou seu grito hipersônico. Ou sua visão de calor. Ah, sua visão de calor. Ele consegue cortar metal limpo e explodir coisas, e costumávamos acreditar que ele poderia atingir temperaturas tão quentes quanto 10.000 graus Fahrenheit. Mas agora, bem, a visão de calor do Superman pode ser muito mais quente, muito mais poderoso. No Liga da Justiça de Zack Snyder, aprendemos que o metal kryptoniano suporta seu núcleo sendo superaquecido a 3,5 milhões de Kelvin sem problemas, o que definitivamente não é brincadeira. O centro do nosso Sol é apenas de 1.100.000 Kelvin. E ainda assim, aqui está o Superman, constantemente queimando e cortando através do metal kryptoniano. Fique deitado se eu quisesse. Você já estaria morto. Heróis não matam pessoas. Bem, eu mato. Quem vence aqui, quem sai por cima, bem, Black Adam é o novato, ele é o novo brinquedo com o qual todos nós podemos brincar, e assim como acontece sempre que um novo filme de super-heróis sai, adoramos exaltá-los. Isso acontece praticamente todas as vezes, então vamos tentar ao máximo evitar isso, olhar para essa luta de forma objetiva, e se estamos olhando de forma objetiva, mas sabemos que esses dois estão sendo retratados como iguais, ambos têm o poder de destruir o mundo. E eles se reconhecem como tal. Quero dizer, pelo menos o Superman faz isso. Ele até indiretamente diz que o Black Adam é o único que apareceu que está no seu nível de poder, dizendo que o mundo nunca esteve tão assustado desde que ele realmente se revelou e apareceu na tela. Agora, com isso fora do caminho, eu acho que o Super-Homem ainda é o mais forte dos dois. Sim, levantar aquela estátua massiva é incrivelmente impressionante. E o Adão Negro está constantemente jogando caras para todos os lados. Mas ainda estamos operando sob a suposição de que o Super-Homem moveu uma placa tectônica inteira. Realmente não tenho motivo para não acreditar que isso aconteceu. Eu acho que sim, o que colocaria o Super-Homem em 44 quintilhões de toneladas, ou 44 seguido de 18 zeros. Obviamente isso é insano.
Eu não consigo entender isso, mas é como uma placa tectônica média. Existem 8 grandes na Terra e muitas outras placas menores por aí, e nós não sabemos qual delas. Super-Homem pode ter movido uma montanha muito menor. Mas isso ainda o colocaria confortavelmente acima do Adão Negro pegando uma estátua. Eu também acho que o Super-Homem é o mais rápido dos dois. Na melhor das hipóteses, eles são iguais. E de maneira alguma eu posso dizer que o Adão Negro é o mais rápido. Que ele é mais rápido que o Superman. Porque o Superman pode se equiparar diretamente ao Flash, né? O homem mais rápido vivo. Dizendo que o Adão Negro é mais rápido que o Superman, é basicamente dizer que ele é tão rápido quanto o Flash, porque eu acho que o Superman é um pouco mais lento que o Flash, e eu não estou confortável em dizer isso ainda. O que eu posso dizer é que o Adão Negro tem melhores poderes de energia. Eu gosto do raio dele, mais do que a visão de calor do Superman. Adão Negro usa muito mais, ele está disposto a cozinhar completamente um cara e realmente não tem problemas. Apenas spamem deste ataque e se é suficiente para matar Sabaki. Então eu acho que vai ser suficiente para ferir o Superman. E isso é outra coisa que o Adão Negro não tem absolutamente nenhum problema em matar. Ele vai derrubar inimigos, arrancar membros, transformá-los em esqueletos, jogá-los no próximo estado, até rasgá-los ao meio. Superman pode ter sido um pouco sanguinário quando apareceu pela primeira vez, mas ele já superou essa fase. Em sua vida, e de maneira alguma eu o vejo usando a mesma quantidade de força letal que Black Adam usará. Black Adam vai matar se quiser, sem dúvida. Agora, só porque Super-N não vai usar força letal não significa que ele não vai usar força. Você pode perguntar ao Steppenwolf sobre isso. Agora, acho que a questão principal aqui não é realmente Super-N versus Black Adam. É Superman versus magia. A magia pode ferir o Superman e o Superman pode ferir a magia. Nos quadrinhos, o Superman é fraco para magia. Então adoramos dizer que o Superman é fraco para magia aqui no universo estendido da Detective Comics, o que dá uma vantagem para caras como Shazam e Black Adam. O único problema é que não vimos absolutamente nenhuma evidência dessa fraqueza. Nenhuma. E até agora não estou convencido de que ela exista. Eles podem escrevê-la mais tarde, mas não acho que esteja aqui ainda, porque essa coisa toda de ser fraco para a magia deveria ter dado à Mulher Maravilha a mesma vantagem que daria ao Black Adam, e não foi assim que necessariamente aconteceu. Em segundo lugar, temos essa linha em Shazam. As armas do homem não tiram sangue do nosso tipo. A única coisa que extingue a magia é a magia. Então, a partir disso, parece que fomos levados a acreditar que apenas a magia pode ferir a magia. E em alguns graus isso é verdade. Podemos ver isso bem aqui no Black Adam. Ele não é ferido por foguetes normais, ele é ferido por foguetes mágicos. Apenas a magia pode ferir a magia, mas também não acho que isso seja literalmente verdade. Porque aqui está a minha ideia básica, né? Acho que há uma escala aqui e é uma questão de graus. Então, na parte inferior, temos balas, foguetes, mísseis, batarangues, coisas desse tipo. O que Black Adam chama de magia fraca, então, bem por aqui, este é o limiar onde os ataques começam a ficar poderosos o suficiente. Onde eles começam a machucar mesmo através da durabilidade mágica. E acontece que é aqui que muitos dos poderosos ataques mágicos estão, mas eu não acho que está realmente começando a machucá-los apenas porque é mágico. É apenas um ataque poderoso o suficiente para machucar independentemente. E então, se essa é a ideia, então dentro dessa escala, você pode incluir coisas como uma bomba nuclear ou um super soco ou algo assim, e esses são ataques poderosos o suficiente para que possam cruzar esse limite. E ferir seres mágicos, independentemente de o ataque ser mágico ou não. Agora, qual é a minha evidência para tudo isso? Bem, duas coisas. Uma, eu não acho que o Rockman seja mágico, né? O metal é legal e tudo mais, mas não diria necessariamente que é mágico e, no entanto, ele conseguiu ferir o Black Adam.
E ferir Sabak, então não mágico ferindo mágico também. Bem, sabemos que Super-N não é mágico e sabemos que Mulher Maravilha é. Ela é tão mágica quanto Black Adam e Shazam, e Super-N ainda conseguiu feri-la. Então por que estou dizendo tudo isso? Porque por enquanto a durabilidade pode ser o ponto mais fraco do Black Adam. Ele pode aguentar mísseis e balas tranquilamente, mas foi ferido pelo Rockman. Ele foi derrubado por alguns segundos pelo Atom Smasher. Se você tirar a ideia de que apenas a magia pode ferir a magia e colocar Super-Man e Black Atom no mesmo campo de jogo aqui, bem, Clark mostrou uma habilidade muito melhor para receber um ataque. Acrescente a isso que ele ainda é mais forte e tão rápido quanto. Agora o raio do Black Adam e sua selvageria pura vão causar algum dano. Eles surpreenderão o Superman no início. Mas eu ainda acho que o Superman é o mais poderoso dos dois. Agora este é o primeiro filme do Adão Negro. Com mais tempo, ele ficará ainda mais poderoso. Mas por enquanto, bem, eu tenho que dar isso ao Homem de Aço. Superman vence. Mas o que vocês acham? Comentem abaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre isso com certeza. E se você ficou até agora e chegou ao final do vídeo, isso é incrível! Muito obrigado por assistir e por nos apoiar, e se você quiser se inscrever, então se inscreva. Você poderá ver mais vídeos como este semanalmente, e eu verei vocês na próxima vez.